coisas que aprendi disso. Quero me contar como eu vivi. Fiz tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, Tic-tac, 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 Levanta, anda, você vai perder a hora! Pela última vez, eu já mandei você ir pra cama! Anda, vai dar uma volta, vai tomar um pouco de ar fresco. Eu quero você em casa às 10! Você não é todo mundo? Pelo amor de Deus, você não vai parar com isso? Mas você ainda nem começou. Você precisa comer alguma coisa! Quem foi que comeu tudo? Você precisa se esforçar mais. Você vai ficar exausto! Você tem que levar isso mais a sério. Ei, calma lá! Também não é o fim do mundo! A gente mente pra eles. O tempo todo. Desde quando eles nascem. Talvez seja pra protegê-los, mas nós mentimos. Por exemplo, quando eles são pequenos, nós dizemos que eles não precisam ter medo de nada. Mas é claro que eles precisam. Tem tantas coisas no mundo que eles precisam se preocupar. A morte. Eu lembro quando o Alex, ele tinha uns 5, 6 anos mais ou menos. Ele colocou na cabeça a ideia da morte. Você sabe o quão difícil foi tirar aquilo da cabeça daquele menino? Ele acordava todo santo dia gritando: você vai morrer, você vai morrer. Eu chegava a prometer pra ele. Eu dizia: eu nunca vou morrer. Eu prometo, eu nunca vou morrer. Nunca. Tá com você não me pega, você não me pega sim. Volta aqui, volta! Ela sempre quis pegar as minhas coisas pra usar. Mas até eu e o irmão dela era igualzinho. Sabe, eu acho que eu nunca vi duas crianças tão cagadas e cuspidas pra fazer tanta, mas tanta bagunça. Quando eles eram crianças, eles chamavam o meu sapato alto de sapatinhos barulhentos. Bolsa, anel, pulseiras, colares, o que você imaginar, eles pegavam. Acho que é meio normal, né? Crianças querendo brincar, de se fantasiar, não é? Mas agora é totalmente diferente, pois a forma de como ela se olha no espelho é fria, é crítica. E uma parte de mim pensa: que bom pra você não ficar se enganando e não cometer esse erro. E outra parte de mim pensa: para, não seja tão dura com você. Indira, pelo amor de Deus, não seja tão dura com você mesma. Como eu posso dizer isso? Ela não é gorda, mas também não é magra, como essas meninas magrelas que tem por aí. E ela é linda, ela é muito, muito linda. E eu não sei o que fazer pra ajudá-la, pra entender de que ela é linda, porque realmente, eu não estou falando isso da boca pra fora, ela é muito, muito linda. E eu falo também que na fase da adolescência, estria, celulite vão aparecer. E que a aparência de uma pessoa é o que menos importa pra definir quem ela é. Quando eu e o Eric ainda éramos casados, ele falava que eu era bonita. E era discussão atrás de discussão. E eu falava: caramba, qual é o seu problema? Eu sei que eu não sou bonita. Eu sei que eu não sou bonita. Eu não preciso de palavras de consolo, tá bom? Eu me sinto super bem. A minha mãe fala que eu não sou bonita, tá bom? Então está tudo certo. Eu não preciso das suas palavras de consolo. E aquilo me fazia ter tanta, mas tanta raiva dele. Vendo ela, eu percebo que eu era bonita, mas agora é tarde demais para começar a acreditar.
Another turning point, fork stuck in the road. Time grabbed you by the wrist, directs you where to go. So let the best of this has no fine. It's not quite you, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and they're still on time. Parece que tem um relógio batendo apressado toda vez que eles nascem. A gente se conscientiza o tempo inteiro de todas as coisas que só vão acontecer uma vez e que a gente não vai poder vencer de novo. Tipo, não sei, os primeiros passinhos. O primeiro corte de cabelo. E o primeiro dente que cai. Tudo é tão precioso. E a gente tem que correr pra dar conta de tudo. Acho que é por isso que a gente tira tanta foto. Passa rápido demais. Nem me fale. Agora, ele deu pra falar quantos anos falta pra sair de casa. Fico meio perdida, pra falar a verdade. A minha paciência chegou ao fim. Eu disse pra ela, olha, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. De agora em diante, é com você. Quando as suas notas saírem e você não tiver tirado o suficiente pra passar de ano, vai ser tudo culpa sua. Não é possível, você não faz nada na vida. Você precisa se esforçar mais. O Mike, meu marido, praticamente largou a escola quando ele tinha 14 anos. Ele acha que vai tudo bem. E isso me irrita tanto, porque ele não tem como saber disso. Você não tem como saber disso, Mike. Aí eu paro, vejo essa cena e penso, por que sempre eu tenho que ser a vilã da história? Por que sempre eu? Sendo bem sincero, eu notei que ando competindo mais com ele. Quando a gente sai da casa dos nossos pais, é muito doido, sabe? E os nossos pais, por exemplo, vieram de uma geração que achava que tudo mesmo, tinha que ser completamente infalível. Infalível de qualquer forma, sabe? É, mas não é assim, né? Tipo, por exemplo, meus filhos não me veem assim, eles já me viram fazer muita coisa. É, já viram a gente fazer besteira bastante. Pois é, e eu percebo que a gente era igualzinho. Eu costumava andar de trem o tempo todo. Eu dizia pros meus pais, eu vou pegar o trem, não sei que horas eu volto. As pessoas costumam dizer que os trens não são confiáveis hoje em dia, mas antigamente eles eram muito piores. E eu ia pra todo lugar, até onde meu dinheiro conseguisse pagar. Às vezes eu ia até o fim da linha e os meus pais não sabiam nem que cidade eu tava. Se os celulares existissem naquela época, com certeza eles iam ficar me ligando o tempo todo pra saber onde eu tava. Eu teria estragado tudo, completamente. A Kelly costuma demorar pra responder as mensagens. Até 1 hora pra responder, eu considero aceitável. Ela quase sempre deixa o celular no silencioso, mas ela recebe tanta mensagem que no fim, em geral, acaba achando isso bom. Eu normalmente não encho tanto o saco dela. Já o pai dela, bom, neurótico não é a palavra certa, mas... Quando só ela atende, sem problemas. Eu não preciso saber onde ela tá ou com quem ela tá. Eu só preciso saber se ela tá bem. Alô? Enzo, sou eu. Você pode me ligar, por favor? Sabe aquele CD mais velho que você tem na sua casa, que de tanto ouvir música, tá arriscado e fica repetindo a mesma parte da música toda hora? Oi, Pois Enzo, é, sou eu. parece ele. Oi, Enzo, sou eu de novo. Você pode me ligar, por favor? Sabe o que é? Porque às vezes eu dou risada no meio de uma frase que quando eu vou ver, eu tô repetindo toda hora. É, Enzo, sou eu de novo. Você pode me ligar, por favor? Às vezes eu pareço minha mãe falando. Mas a diferença é que de jeito nenhum a minha mãe aguentaria o que eu aguento. Sabe por quê? Porque as meninas me enchem o saco. Só tem cara de santa. Cada coisa que sai da boca delas, que na minha época eu não falava 1/3 daquelas coisas feias. Sério, na minha época a gente tinha um pouco mais de respeito pelos pais e por todo mundo. Mas sabe o que eu acho? Que é porque elas nunca apanharam, sabe? Nunca tiveram que ter sentimento de imediato, espontaneamente. Sempre tiveram tudo fácil. Mas claro que também a gente não deixa de punir elas. Essa não é a desculpa. De alguma forma elas têm que aprender a lição. Mas sério, quando você não bate nelas, eu não tô criticando quem bate.
nem apoiando. Mas quando você não bate, você faz o quê? Nesses dias, tive que dar uma bronca na dona Yasmin. Sempre ela. Tá, o lance é o seguinte. Você sabe que o horário é possível no trabalho, né, mocinha? Então você também sabe que eu posso mudar o meu horário com o meu chefe a hora que eu quiser. Porque se você não parar com essa infantilidade com esse moleque e não começar a agir como uma pessoa de 15 anos, eu vou te levar e te buscar na escola todo santo dia. E eu tô falando sério, ouviu? Você é ridícula! Eu te odeio, não aguento mais você! Eu te odeio, não aguento mais você! Eu não saio dessa casa, eu te odeio! Funcionou. Ele tem uma namorada. Ele vai todo dia pra casa dela. Todo santo dia direto da escola. Mas não é como se a gente não estivesse gostando disso. A gente tá adorando. Levando em consideração os antecedentes dele, não é? Mas esse é o problema. Ele não atende nenhuma das nossas ligações. Absolutamente nenhuma. E é o mínimo que a gente pede pro Enzo. Então decidimos tomar providências e falamos pro pai da garota: olha, a gente agradece muito que o Enzo passe tanto tempo aí. Mas você poderia pedir pra ele deixar o celular ligado, por favor? E quando desse umas 9h30 por aí, você pedir pra ele voltar pra casa? Mas quando o Enzo descobriu... Que vergonha vocês fizeram passar! Tanta vergonha! Eu não acredito que vocês fizeram isso! Ele ficou completamente descontrolado. A gente lembra de coisas que fazia na mesma idade. Mas eu acho que é isso que torna as coisas difíceis. A gente não lembra do primeiro dente, de quando aprendeu a ler. Claro que não desse tipo de coisa. Mas da adolescência, disso a gente lembra. O vestibular, as festas, os beijos. Eu me lembro do gosto dos garotos que fumavam. Claro que eu não vou querer que meus filhos fumem, nem os amigos deles, óbvio que não. Mas ter 15 anos e beijar um garoto que tem gosto de cigarro é de arrepiar. Vocês me deixaram com cara de otário! Eu fiz papel de trouxa! Um idiota completo! Não, senhor! Se você dissesse que tudo aquilo tivesse acontecido, era só atender as nossas ligações! Eu odeio você! Eu odeio meu pai! Eu odeio todo mundo dessa casa! Você odeia? Você aqui que tá se humilhando falando que odeia todo mundo! Você vive se humilhando na minha frente! Ele me olhou como se não tivesse ninguém ali, como se eu fosse completamente diferente. Bom, se eu não tô aqui, quem mais estaria? Ele olhou bem no meu rosto e falou: se eu não puder me humilhar na frente da minha própria mãe, de quem mais eu vou me humilhar? Minha própria mãe. Foi o que ele disse. Ouvir da boca dele essas palavras torna algo tão feliz, mas me faz perceber que o tempo tá passando muito rápido no meu relógio. Tic-tac, 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 tic-tac. Levanta, anda, você vai perder a hora! Pela última vez eu já mandei você ir pra cama. Anda, vai dar uma volta, vai tomar um pouco de ar fresco, pelo amor de Deus, você só fica nesse quarto. Mas eu quero você em casa às 10, mocinho. Você não é todo mundo! Você não vai parar com isso. Peraí, mas isso ainda nem começou. Você não vai comer alguma coisa, não? Quem foi que comeu tudo? Você precisa se esforçar mais. Você vai ficar exausto. Você tem que levar isso mais a sério. Ei, calma lá, também não é o fim do mundo. Ele foi assaltado. Ah, isso acontece com todo mundo, né? Principalmente com os meninos. É como se tivesse uma brecha para os meninos maiores. É como quando os caranguejos saem dos seus cascos e os pássaros esperam para dar o bote. Chegaram nele e falaram: passa essa bicicleta. Então ele simplesmente foi lá e passou. Ele estava com uns amigos no shopping e foi comprar não lembro o quê. E aí chegaram os meninos mais velhos, deram uma encarada neles e pegaram tudo que tinha nos bolsos dele. E ele não quis gritar, chamar o segurança, não quis fazer cena. Se meus filhos me conhecessem antes deles nascerem, eu acho que eles teriam um treco. Quando a gente namorava, eu acho que a gente experimentou de tudo, eu e a mãe deles. Drogas, bebidas, de tudo que você pode imaginar.
Talvez seja por isso que a gente não conta pra eles. Porque eles provavelmente iam falar, nossa, que legal, meus pais fizeram, vamos fazer também. Só de pensar em ver eles usando qualquer tipo de droga, até fumando, já me deixa assim, com ódio. Na verdade, eu nem pergunto, pra ser sincero, sabe? Eu queria não saber com quem ela tá, ou quando se conheceram, sabe? É uma coisa mais paterna. Pode parecer estranho um pai falar isso, mas eu gosto da distância que eu mantenho da minha filha, sabe? Porque faz com que a gente mantenha os limites e não desrespeite um o outro, sabe? O espaço. Mas antes de eu e a Kelly estabelecer esse tipo de coisa, ela enchia o saco da mãe dela pra fumar. Mas era todo dia reclamando. Então a Luz começou a fumar escondido, sabe? Pra que ela não ter aquele surto de novo. Mas nesses dias em casa, eu achei um isqueiro nas coisas dela. Preferi deixar quieta, sabe? Continuar a minha, cada um com sua consciência. Ensinei ela a ser educada. De repente o isqueiro sumiu, sabe? Então pode se dirigir com essa minha política. Se puder, não passa nada. As coisas tendem a se resolver sozinhas com o tempo. Depois disso, nunca mais soube de que era aquele isqueiro. Quando eu tinha 17 anos, eu tomei ácido em uma balada. Pois é, e eu fiquei completamente apavorada. Porque aquilo estava muito fora que eu estava preparada para encarar. Mas é óbvio que eu não ia ligar para os meus pais, né? Então, o que eu falo com os meus filhos é o seguinte. Se em algum dia vocês estiverem com pessoas com que não se sintam confortáveis, ou não estiverem curtindo o que estiver acontecendo em algum lugar, não importa o que seja, mulheres, drogas, polícia, qualquer coisa, me liguem, dia ou noite, que eu dou um jeito. Me liguem, eu preciso que vocês confiem em mim. Qualquer coisa, drogas, polícia, eu preciso qualquer coisa. Eu preciso qualquer coisa. Eu vou resolver. Seja de dia, seja de noite, de madrugada, eu vou resolver. Mas me liguem. Adoleta, lebete, bete, pola, nesse café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. Sabe, a gente é bem unido. Na verdade, não tivemos muita escolha depois que o pai deles decidiu ir embora e deixar eu sozinha com meus filhos. Quando eu descobri que eu tava com tumor, eu falei pra eles que eu não iria morrer. Pra ser sincera, eu tava bem confiante quanto a isso. E meu médico também parecia ser bem positivo. Quando descobri tudo isso, eu contei literalmente tudo pra eles, tudo mesmo. Eu achei importante contar. E depois eu perguntei, vocês têm alguma pergunta? Ou alguma dúvida que é que eu faça para o médico? Porque eu perguntei isso não pra eles, mas mais pra mim, sabe? Porque eu tinha várias perguntas. E se a gente juntasse tudo, talvez desse pra entender melhor a doença. No verão passado, aquele verão tem história. No verão passado, ela chegou em casa e o estado de nervos que eu já conhecia. Eu tô falando da Yasmin de novo. Como se eu precisasse dizer isso. Ela não conseguia respirar, ela não conseguia explicar o que estava acontecendo. E eu falei, calma filha, conta pra mamãe o que aconteceu, explica por favor. Mãe, a Darcy e a Jennifer, mãe. Elas foram pegas roubando a loja de novo. Foi uma saga digna de um filme, eu não sabia o que fazer. Então eu fui pra loja do lado. Os pais delas apenas foram à delegacia e as meninas apenas foram banidas de entrar na loja. Só que no fim, essa história não passou disso. Só que eu como mãe, eu tive que ter uma conversa muito séria com a minha filha. E eu falei, olha, tudo bem o que aconteceu, mas você sabe que se fosse você no lugar da Darcy e que se fosse você no lugar da Jennifer, o tratamento seria totalmente diferente. E você sabe muito bem porque o tratamento seria totalmente diferente. Porque você é negra. E essa é uma lição dura, mas é uma lição que você precisa aprender. Em pleno século XXI, você seria presa. Sei lá, se você tivesse roubado uma caneta, você seria presa. E nesse exato momento, eu estaria recebendo uma ligação da minha filha presa. E você sabe que você nunca mais ia sair da cadeia. Então, eu marquei um encontro com a mãe das meninas e falei, olha, eu adoro a forma que elas se juntam, eu adoro quando elas são reunidas, mas quando elas se juntam, é aí que tá o problema, pois elas fazem merda. E é por causa dessa situação que eu não quero que a minha Yasmin ande com as meninas. E por causa desse motivo, eu não quero mais deixar a minha filha frequentar a casa de vocês. E as meninas estão proibidas de frequentar a minha casa.
Eu sei que pra vocês podem ser uma tempestade, um copo d'água, e só foi um roubo de uma calça leg. Mas se fosse a minha filha no lugar de uma das duas, ela estaria presa agora. E eu não vou mais perder meu tempo com vocês, porque, aliás, vocês não sabem o que é passar na pele. Assim que eu saí do restaurante, eu parei e eu pensei, será que eu como mãe, eu estou fazendo a coisa certa? Será que ela vai me ajudar? E aí, eu pensei, sim, essa é a escolha certa, porque eu quero que a Yasmin seja uma mulher forte e que ela seja guerreira e que lá em um futuro bem distante, ela vai se lembrar do que eu fiz pra ela e vai me agradecer. Eu quero que ela aprenda que ações têm consequências e porque mais que dura que seja a consequência, vai fazer dela uma mulher muito forte. E se a gente colocasse bem aqui, ó, aquele quadro? Não. Pra combinar com o nosso sofá vermelho, tem que ser o tapete verde. Mas onde? Aqui? O tapete verde. Não, esse. Aqui. Esse tapete verde com essa cortina azul, o que você acha? Mas e aquela mesinha de centro ali, ó? Aquela ali. Vermelha. Não, vai ser a mesinha vermelha também. Quando eu saí de casa, meus pais nem esperaram a minha cama esfriar e redecoraram tudo. Meu quarto, a casa toda. E eles começaram a fazer várias viagens. Todo final de semana era um lugar diferente, sendo que a gente nem viajava. Durante anos eu invejei as pessoas cujos pais deixavam os quartos intactos, só esperando que eles voltassem. Porque os meus, pra ser bem sincera, mal conseguiram esconder a felicidade deles, o quão empolgados eles estavam. Perdendo uma filha, mas ganhando uma suíte novinha em folha. E agora eu me sinto tão, mas tão culpada, porque, pra ser bem sincera, eu quero muito que eles saiam de casa. Todos eles, eu mal posso esperar. Quando eu era adolescente, tudo que eu mais queria era sair da casa dos meus pais. Não que eu não amasse eles, nem nada do tipo. É que eu odiava esse lance de família agregada, sabe? Que é mais comum na comunidade dos imigrantes. É que eu sabia que uma hora ou outra eu teria que me afastar deles. E eu não imaginava, não conseguia entrar na minha cabeça um afastar muito lento. Então eu queria que fosse o mais rápido possível. Quando o Jonas descobriu que eu teria que fazer a químio, ele me perguntou: Que cor é o tumor? quando você tirar, eu posso ficar com ele? Você fica careca? Eu disse que sim, mas que eles não precisavam se preocupar em nada do tipo, porque não seria pra sempre. Eu não quero andar com você careca na rua, querida. Foi então que eu falei: tá bom, de verdade, eu não culpo vocês, de verdade mesmo. Pode deixar que sempre quando eu estar com vocês, eu vou estar com um cachecol ou com um boné, algo que faça esconder. Meu maior medo com relação ao futuro é que quando o mais novo sair de casa, o mais velho já esteja querendo voltar. E só a ideia de acontecer um negócio desses já me faz perder o sono à noite. De verdade, eu acho que a única coisa ainda pior será se todos eles saírem de uma vez por todas de casa, o que tá demorando, e eu estiver velha e acabada demais pra aproveitar. Que merda! Ele me odeia. E me odeia de verdade. Tudo isso porque eu fucei no computador dele. Mas as coisas que ele andava vendo, eu tive que ter uma conversa bem séria com ele. Eu falei: olha aqui, você tem uma irmã, ela é de menor e ela precisa ser protegida desse tipo de coisa. Porque a vida real não é assim. As mulheres de verdade não são assim. E essas mulheres, elas não fazem isso porque elas gostam. Elas fazem isso para sustentar um vício sem drogas ou se não, comprar comida para os filhos. E você entende a gravidade disso? Porque parece que não. E como eu disse, eu fuço no computador dele. E eu falei pra ele que, caso eu mexesse de novo e o histórico tivesse apagado, simplesmente eu presumi que ele voltou a ver aquele tipo de conteúdo e a gente vai ter que ter essa conversa outra vez. E eu sei que pra vocês eu tô dando uma de neurótica. Mas esse não é o ponto. Os meus filhos, eles precisam ter um muro onde se apoiar. Só que eu não tenho certeza se esse muro tá no lugar certo. Eu acho que é isso que dá pra se dizer sobre sexo e essas coisas, sabe? Alertá-los de que o corpo, os sentidos, por assim dizer, têm uma mente própria. Bom, outro dia eu falei para as minhas filhas que iria comprar camisinhas e ia deixá-la no banheiro com absorvente e o resto. Elas ficaram indignadas. O David só faltou pular no meu pescoço. Ele ainda só a vê como menininhas. Eu disse que não queria que elas fizessem, mas também não queria que elas ficassem com vergonha e aí chegassem na hora elas não comprassem. E aí você sabe, né?
Bom, elas disseram que não queriam conversar sobre sexo, droga e essas coisas. Apenas queriam uma regra. Perguntaram até porque eu não poderia ser mais que nem minha mãe. Sério, elas disseram que era pra mim falar, vocês não podem fazer nada e acabou. Eu me segurei pra não rir nessa hora. Porque elas são uma prova concreta de como esse tipo de atitude funciona. Quando seu moço nasceu, meu bebê, não era o momento dele terminar. Já foi nascendo um bocado de fome, eu não tinha ninguém pra me dar. Eu não fui levando, não sei explicar. Fui assim levando, ele a me lembrar. E na sua luz, ele me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai meu Deus, olha aí, é o meu guri, ele chega suave, velado, capente, trazendo presente pra me namorar. Meu bolso já tem um dedo, chave pra vermelha, terço pra doar. Conheço uma banda, que cantou medo, pra finalmente me identificar. Olha aí, ai meu, olha aí, é o tempo que ele chega no novo do carregamento, pulseira, cimento, relógio, primeiro elevador. Quero ver ele chegar no alto, essa roupa dessa alça, eu sou ele me consola. Bota ele no colo, vem menina. De repente agora, volta pro lado, danado já foi trabalhar. Olha aí, ai meu, olha aí, é o meu que chega estampado no jet de vaca, pulando nos olhos de quem vai iniciar. Eu não conheço a gente, seu rosto fazendo almoço demais. Orgulho novo, acho que dá ruim, acho que tá mundo de carro do ar. Ele conversou que seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí. Levanta, anda, você vai perder a hora. Pela última vez eu já mandei você ir pra cama. Anda, vai dar uma volta, vai tomar um pouco de ar fresco. Eu quero você em casa às 10, mocinho. Você não é todo mundo. Pelo amor de Deus, você não vai parar com isso. Mas você ainda nem começou. Você não vai comer alguma coisa? Quem foi que comeu tudo? Você precisa se esforçar mais. Você tem que levar isso mais a sério. Ei, calma lá. Também não é o fim do mundo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Esse ano, quando o aniversário dele tava chegando, eu tava com tanto ódio dele. Eu nem podia pensar na ideia de fazer um bolo de aniversário pra ele. Não que ele admitisse que queria um bolo, mas sério, era ódio mesmo.
eu pensei, né? Eu preciso superar isso, né? Pro meu bem e pro bem dele, né? Então eu pensei em alguma forma de fazer algum presente pra ele, né? Então eu comecei a procurar fotos dele, da vida dele até aquele momento. Bom, ele nem quer falar da mãe biológica. Ela até já tentou entrar em contato com a gente, mas eu não vou deixar isso acontecer. Não depois do que ela fez o próprio filho passar. Ela não sabe o nosso sobrenome, então não tem como procurar a gente nas redes sociais ou algo do tipo. Mas eu também não posso ficar impedindo ele de procurar por ela. Mas eu tenho quase certeza que ele não faria isso, porque ele se lembra muito bem, mas muito bem mesmo, de como era a vida dele antes. E sendo franca com vocês, eu acho que ele nunca vai esquecer, nem de antes e nem de como era a vida dele no serviço social. Aí eu pensei, será que ele vai pensar? Nossa, olha como eu amo ela, mas olha como ela me odeia. Recortando foto, colando e blá, blá, blá. Aí eu falei, vou fazer, né? Ele nem vai ligar. Aí eu fiz com que ele abrisse na mesa, junto com sua namorada. Ó, ele ficou horas e horas lá, folhando, folhando, folhando. Aí eu disse que no final tinha algumas folhas em branco, né? Aí ele perguntou pra quê? Aí eu falei, pra quando você fizer 18 e 21, né? Tá, todo esse negócio que aconteceu com ele faz com que hoje ele lide muito mal com mudanças. Ele sempre tem que saber as coisas com antecedência, até mesmo coisas bestas, tipo o que vai ter pra comer na quinta, ou então que horas a gente vai sair no sábado. E sempre que a gente viaja, nos primeiros dias ele fica doente, porque ele não consegue lidar com mudanças. E às vezes eu acho que se a gente fizesse com ele o que ele faz com a gente, sabe, deixar esperando, o mundo dele desabaria. Tá, esse lance de altura é um pouco complicado. Se alguém tivesse me dito que eu seria... Bom, eu teria dado risada. Mas na real, importa. Importa sim. Eu sempre fui um cara alto, eu não tô acostumado a ter que olhar pra cima pra falar com alguém. Muito menos com meu próprio filho. Eu lembro do tamanho da mãozinha dele, de como ela conseguia encaixar na minha, do cheirinho da cabecinha dele. Eu me lembro principalmente de quando ele ainda era um bebê, tinha acabado de nascer. E a gente passou em uma loja, de crianças, é claro. E eu achei uma estampa tão linda. Tinha o sol, a lua e as estrelas. Eu achei tão perfeito, então eu resolvi comprar. Eu comprei de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, e de 6 a 9 meses, e de 9 a 3 anos. Eu acho que eu exagerei um pouco naquele dia, principalmente. Eu ando competindo mais com ele, sabe? A gente costumava correr no parque, mas agora eu comecei a diminuir a distância dos percursos pra conseguir ganhar dele. E viu só aqueles macacões durante tanto tempo, dá pra imaginar, né? Ele tinha ficado tão lindo, não tinha o que fazer. Eu comprei umas roupas iguais às dele. Ele riu de mim, acredita? Mas ele levou uma boa. Bem, um dia desses ele me pediu carona. E eu falei que eu ia levar ele. E claro, eu amo quando ele me pede algo assim, porque me faz lembrar do quão próximos éramos. Eu sei que agora ele só tá com preguiça, é claro, mas ouviu. Valeu, pai. Isso é tão bom. Eu pedi pra ele me mostrar como faz pra conectar o iPod na caixinha de som. Ele riu de mim mais uma vez. E depois fez mas tão rápido, que eu não consegui acompanhar e agora eu vou ter que pedir pra ele fazer de novo. Caramba. Você falando sobre iPad, essas coisas, me faz lembrar dos nossos pais. Que cada vez que a gente vai ficando mais velho, a gente vai lembrando ainda mais deles. E do quanto o tempo passa rápido. Um dia desses, eu admiti ter feito alguma coisa errada quando eu tinha a idade deles. E eles ficaram chocados, não conseguem lidar com uma coisa dessas. Pode pensar quando a gente fala que é jovem, parece que o tempo corre como uma ampulheta, né? Mas cada vez que vai chegando no final, é correndo mais rápido. E nós somos a única coisa no mundo de que eles sabem de tudo. E isso não pode mudar. Quando a gente introduz algo que não combina com a imagem que eles deram da gente, é como se aparecesse aquela mensagem não confusa. E nós somos a única coisa de que eles sabem no mundo e por isso a gente mente pra eles. E eles também mentem pra gente. É uma forma de nos protegermos uns aos outros. Olhando pra pensar nisso, você fala de mentiras, eu vejo quão triste posso tanta coisa soar. Mas eu não queria que tudo parecesse tão triste e deprimente. Eu queria que as coisas fossem alegres nos velhos tempos, mas
e o pai dela brigamos, tipo, uma briga bem feia mesmo, ela diz: tá, eu sei que você tem 16 anos, mas eu não consigo entender porque você não foge, porque você não vai embora, você tá sofrendo. Vamos fugir, mãe, vamos embora, por favor. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba da ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam um calor. O peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confesso deixa minha dor. Na avenida terceira, a pele preta e a minha a minha fala, minha opinião, a minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a casa e me virou essa vida na avenida do até o fim. Me leva pro fim do mundo. Eu sou meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam um calor. O peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva que eu confesso deixo a minha dor. Na avenida terceira, a pele preta e a minha a minha fala, minha opinião, a minha casa, minha solidão. Joguei no alto do terceiro andar, quebrei a cara e não duvido essa vida na avenida do até o fim. Isso é quando elas estão naquela fase de odiar o pai. Mas é claro que às vezes a situação se inverte e a vilã sou eu. Tic-tac, 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 tic-tac. Sabe, ela nunca se deu muito bem com a mãe. Uma hora ou outra parece uma faísca de conexão entre as duas. E eu fico no meio como mediador sem saber direito o que tá acontecendo. Pra falar a verdade, antes da Kelly, ela me deu uma dor de cabeça. Antes dela, era o cara mais calmo do mundo. Além dos nossos antecedentes, comida e dinheiro também são coisas importantes. Então a gente janta e eles perguntam: o que tem sobremesa? A gente fala: ah, tem fruta. E aí quando eles vão pros quartos, a gente pega o sorvete, o chocolate. A gente mente pra eles um pouco. O lance é que eles têm que ter experiência de vida. Eles têm que achar que estão fazendo algo que a gente desaprovaria. Porque metade das vezes a diversão é justamente essa. Na minha época a diversão era essa. Então a gente tem que tomar partido e opiniões sobre coisas com que a gente não se importe tanto e não tá nem aí. E eles têm que achar que a gente é um velho careta. Faz parte. Esses dias eu comprei um vestido novo.
E a mais nova me disse, você não vai usar isso na sua idade. Eu olhei pra ela e falei, não pense que eu tenho a minha idade. Pense que eu tenho a sua idade, mas com 22 anos a mais de experiência. Ela é bem enérgica. Quando ela tinha seus 2, 3 anos de idade, eu tinha que usar técnicas de negociação com reféns pra lidar com ela, pra vocês verem o nível da criança. E eu acho isso bem engraçado, porque ela sempre consegue virar o jogo pro lado dela. E agora ela tá bem pior. Porque não tem nada, absolutamente nada que a mãe dela faça, ela acha certo. Nem mesmo quando o assunto é roupas, joias ou coisas designadas femininas. Mas se ela estivesse aqui com vocês agora, ela seria um amor. Parece que ela guarda todo o ódio que ela tem pra mãe dela. Eles mudam tão rápido. A gente se acostuma com a Kelly e depois, 6 semanas depois, tem uma Kelly completamente diferente, sabe? Músicas novas, amigos novos, roupas novas, tudo novo. Mas a verdade é que elas me fazem rir muito. Sério, vocês não têm noção. E eu acho as duas incríveis. No final é isso, as duas são sensacionais. Bem, um dia desses a gente foi em um pub juntos. E ela pediu uma cerveja e claro que eu dei a cerveja pra ela. Mas no final das contas ela não aguentou tomar tudo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.